Fala amigos, bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje a gente vai resolver o problema 1.16 do Gonzalez, tá? Esse problema aqui, ele dá os parâmetros de uma rede, aqui, que está nessa figura aqui, essa figura, e ele faz algumas perguntas. Ele pede para a gente achar a impedância de entrada, vista no ponto zero, as ondas, as tensões, potências, avaliar os parâmetros S1, pede para achar o VSWR, comprimentos de onda, pergunta o que acontece se a gente mudar os parâmetros e por aí vai, tá? Então, vamos lá. Tá aqui a questão e a gente vai fazer agora a letra A. A letra A ele pede para a gente achar Zin. O que é esse Zin? É a impedância vista, né, desse ponto aqui para cá. Ou seja, eu tenho uma linha de transmissão que tem impedância característica Z0 e eu vou ter, obviamente, a impedância de carga dessa rede de duas portas, tá? Então, a gente viu isso na aula de hoje, da aula do dia 30. Vou tirar minha câmera aqui para esse vídeo, tá? Como é que tira a câmera? Tá. Que a gente faz isso utilizando essa expressão aqui, tá? A impedância característica vezes a impedância de carga mais J vezes a impedância característica tangente de θ. Esse θ aqui é o comprimento elétrico, tá? Que é beta vezes o x de onde você está, né? Onde termina. No caso, esse x aqui seria esse ponto L1. Ele falou que esse L1 vale lambda sobre 8. Então, esse θ aqui ele valeria π sobre 4, por exemplo. Né? Π sobre 4 é 45, a tangente de π sobre 4 é 1. Então, não vai atrapalhar a gente. De qualquer forma, essa expressão aqui a gente só vai substituir os dados, beleza? Só substituir. Faltou um parêntese aqui até. Só substituir e voilá. A gente achou a impedância de entrada. Simples. A letra B ele pede para a gente achar as ondas, né? A1, B1, no ponto zero, depois no ponto lambda sobre 8 e por aí vai. Então, vamos lá. A gente pode utilizar a definição para achar o A1 zero, né? Então vai ser 1 sobre 2 raiz de Z0, V1 avaliado no ponto zero, mais I1 avaliado no ponto zero, Z0. A gente sabe que V1 vai ser, obviamente, né? A gente olhar para o circuito aqui, né? Esse V1 aqui, esse ponto aqui, né? Vai ser quem? Vai ser a tensão no meu gerador, menos essa queda de tensão aqui, tá? Esse Z1 aqui, ele falou que é o próprio Z0, né? Que vale 50. Então, eu só vou substituir essa expressão aqui dentro e a gente tem o A0, né? Esse 5 raiz de 2 é porque é um raiz de 50, né? Então 25 sai como 5 e a gente achou o A1 zero. Para a gente achar o A1 em lambda 8, é só lembrar que essas ondas elas percorrem o espaço sem perder energia, ou seja, elas só mudam de fase, né? Como esse A1 é uma onda que está andando nesse sentido aqui, que a gente orientou como positivo, ele vai defasando negativamente em fase, né? Então seria menos J beta vezes X. No lugar do X, eu coloquei o lambda sobre 8, né? Como beta vale 2π sobre lambda, né? Vai ficar um π sobre 4 de novo, né? Então, eu vou defasar de menos 45 graus. Beleza, mesma coisa para achar o B1 zero, né? Joguei aqui na expressão, substituí V1, que eu já tinha achado aqui, e agora a gente trabalhar com I1, né? O que eu falei aqui? Eu falei que I1 no ponto zero é a mesma coisa que o V1 no ponto zero, ou seja, 10 menos 50 e 0, sobre Zin no ponto zero, certo? Simplesmente isso, né? E aí, manipula essa expressão aqui, a gente chega que 1 vale isso daqui, tá? Aí substitui os valores, acha em 1 zero, achamos em 1 zero e a gente joga na expressão do B1. E pronto, a gente achou B1 zero. Achando o B1 zero, a gente consegue achar B1 no ponto lambda sobre 8.
Como B é uma onda refletida, ou seja, ela percorre nesse sentido, né? Ela vai defasando positivamente, né? Ao contrário da onda incidente. Então, ao invés de ser um menos 45, vai ser um mais 45. E voilá, a gente achou o B1 no ponto lambda sobre 8. Como as cargas são casadas, obviamente eu não vou ter incidente no meu no outro, no outro lado da minha rede, certo? Ou então a gente poderia fazer a... Você poderia muito bem vir aqui, né? Esse cara aqui, por exemplo, o seu V2, você ia dizer que o seu A2 é igual a 1 sobre 2 raiz de Z0, que multiplica V2 mais I2 E0, certo? Só que você ia ver que V2 é igual a menos I2 Z0, né? Joga aqui, vai cancelar, então vai dar zero. Beleza? Porque as impedâncias são casadas. Voltando aqui, a letra C é a letra que ele pede para a gente determinar as tensões e tudo mais, certo? A gente pode vir aqui na nossa expressão aqui e calcular a tensão nesse ponto aqui zero, porque a gente já conhece a corrente nesse ponto, né? Então, de novo, seria a tensão do gerador menos essa queda de tensão nesse carinha aqui, né? Só que a gente tem que começar a abusar das utilidades de trabalhar com ondas, né? Então a gente vai realizar um enunciado muito importante aqui, que é o seguinte. As tensões e correntes da planta são combinações das ondas A e B. Das ondas A e B. Ou seja, o que isso significa? A gente pode montar uma expressão para minha tensão em qualquer ponto da minha linha. Certo? Ou seja, a minha tensão no ponto zero dividido por Z0 vai ser a soma de A1 zero com B1 zero. E pronto, só substituir. A gente achou de uma forma diferente a nossa tensão 1 no ponto zero. E de maneira análoga, a gente pode achar do ponto lambda sobre 8. Vai ser a mesma coisa, só que agora são as ondas no ponto lambda sobre 8. Que são, né, as ondas defasadas aqui. Substitui e acha de novo. Para a gente achar o nosso I1 lambda sobre 8, eu vou pegar a tensão em lambda sobre 8 e dividir pela impedância vista em lambda sobre 8. Só que se a gente voltar aqui na figura, o ponto lambda sobre 8 é esse cara aqui, ó. Repara que daqui eu só enxergo a impedância da minha rede, né? Que é o ZT, né? Eu escrevi aqui, né? Note que lambda sobre 8 é o fim da minha linha, né? Aí começa a minha rede. Então aqui nós vemos apenas a carga da rede, que é ZT, que ele deu. Que é aquele 150 mais J 150. Substitui e pronto, a gente achou I1 lambda 8. Simples assim. E ele pede a letra D, ele pede a potência que entra no nosso circuito. Bom, a gente pode calcular a potência que incide, essa expressão aqui, muito simples. A gente pode calcular a potência que reflete, essa expressão aqui, muito simples também. E a potência que entra vai ser simplesmente a potência incidente menos a refletida. Enfim, muito simples também. A letra E é uma letra que ele pede para mostrar que a potência no ponto 1 é a mesma potência no ponto lambda sobre 8. Horas, o módulo de novo, é uma rede que não perde energia, certo? Então, a amplitude da onda não muda, né? Ela só defasa. Então, se as amplitudes são iguais, obviamente as potências também são iguais. Tá, a F, ele pede para a gente calcular o S1 no ponto 0 e o S1 em lambda sobre 8, tá? Aqui eu estou calculando através daquela expressãozinha, né? Zin menos Z0 sobre Zin mais Z0. Substitui e a gente acha. Outra forma de fazer é a gente usar a definição de coeficiente de reflexão, por exemplo, né? O coeficiente de reflexão na minha entrada em um ponto X vai ser simplesmente a onda refletida sobre a incidente, né? Como é que eu escrevo refletir e incidente? Simples. B1 zero, que multiplica E elevado a JBX, sobre aqui é a refletida, né? Sobre a incidente, que é 1 zero vezes E elevado a menos JBX, tá? Esse cara daqui é o nosso coeficiente de reflexão do ponto zero. A gente coloca aqui.
que multiplica E elevado a 2jbx. Certo? E agora é só colocar no lugar do x, colocar o meu lambda sobre 8, né? Pronto, coloca aqui, né? Isso daqui é uma fase de 90 graus, né? Então eu vou somar 90 graus a esse cara. E pronto. Percebam que eu coloquei um sinalzinho aqui nessa igualdade, porque o meu coeficiente de reflexão é idêntico ao meu parâmetro S1, porque as cargas são casadas, tá? Caso as cargas não fossem casadas, ou seja, se aqui, nesse Z2 aqui, fosse um valor diferente de Z0, não coincidiria, certo? Enfim. Na letra G ele pede pra gente calcular o VSWR, horas. Se eu não tenho onda incidente na saída, eu não vou ter onda refletida. Então vai dar... Ou, perdão, eu escrevi aqui, né? Vai dar 1, perdão. Vai dar 1. Obviamente, né? Porque a expressão do VSWR, vou até escrever aqui de azul, a expressão do VSWR é 1 mais o módulo do meu coeficiente de reflexão sobre 1 menos o módulo do meu coeficiente de reflexão, tá? Então, se o meu coeficiente de reflexão vale 0, isso aqui dá 1, beleza? Na entrada, é só a gente pegar o módulo desse cara aqui, né? Que é 0,72 e dar esse valor aqui. Na letra H, ele pede pra gente calcular o comprimento dessa linha para uma dada frequência, tá? É só a gente usar, enfim, essa equaçãozinha da ondulatória, né? C igual a lambda F. Repara que aqui eu estou pressupondo outra coisa, tá? Eu estou pressupondo que na minha linha, a minha a onda está percorrendo na velocidade da luz, tá? Mas a princípio minha velocidade poderia mudar, tá? Se eu tivesse uma, uma permissividade, por exemplo, diferente da do vácuo, tá? Essa velocidade aqui mudaria, tá? Mas eu estou pressupondo, porque como a questão não deu informação sobre a permissividade da linha, eu estou pressupondo que percorre com a velocidade da luz. Substitui aqui, a gente acha o comprimento de onda. Achando o comprimento de onda, a gente acha o comprimento da linha, que é lambda sobre 8. Beleza. Na última questão, ele pede... Ele muda os parâmetros da rede e pede para a gente calcular a potência entregue à carga, tá? E aqui a gente pode utilizar aquela expressão interessante que Robinho disponibilizou no slide. Embora o livro não utilize esse método, se você for ler o livro, ele faz por outra forma, tá? Mas esse método aqui eu acho que é muito mais rápido, que é o seguinte. Eu digo que a potência na minha carga é igual à minha potência refletida, mas não só isso. O meu PAVS ele também é idêntico à minha potência incidente. Isso daqui é muito importante porque o meu PAVS é a máxima potência capaz do meu gerador transferir para a minha planta. Ou seja, o meu PAVS é uma constante da minha configuração. Portanto, o meu P incidente também é uma constante da configuração, tá? Então, por mais que eu mude parâmetro para cá e para lá, a minha potência incidente sempre vai ser a mesma. E a outra relação importante é essa daqui, importantíssima, tá? O módulo do S21 ao quadrado é igual à potência na carga sobre a potência incidente. Isso daqui é constante, isso daqui ele deu. Ele disse que o parâmetro S21 vale 3, tá? Então a gente substitui, né? PZL fica 3 ao quadrado vezes 1 quarto. Isso daqui dá 2,25 watts. Certo, pessoal? Esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Esse vídeo aqui eu fui mostrando a minha solução direto sem escrever, porque vai até a letra I, né? Então é muita letra, o vídeo vai ficar muito longo se eu fosse escrevendo passo a passo. Mas, enfim, espero que dê para entender. Vou passar aqui um pouquinho mais devagar, caso vocês queiram printar. Certo? Na verdade, durante o vídeo, eu acho que eu passei devagar o suficiente, né? Mas, enfim. Se alguém quiser printar de alguma maneira, né? Isso aqui é muito importante também, viu, pessoal? Saber as condições de carga casada, né? E é isso. Espero que tenham gostado e abrir a câmera para falar um até a próxima. Até a próxima.